semana muito, eu acho, especial para sua família, porque tá todo mundo aqui nas lives. Não sei se vocês acompanharam ontem. Eu falei com a filha do Doc, essa grande estrela, Mariana Aguiar, deu um show lá no meu perfil, falando sobre universidades. E ela mandou muito bem. Nossa, eu falei, cara, eu entendo por que vocês são tão orgulhosos. E a gente tá sempre junto, né, Doc? Eu e você, acho que a gente já meio que dispensa comentários, apresentações para o pessoal de casa, aqui no perfil do Globoplay, mas também no perfil da Globo Internacional, nos nossos perfis. Exatamente. E acho que todo mundo que está acompanhando a gente já deve ter acompanhado as suas lives aqui, sempre muito informativas. Queria começar então, Doc, explicando aí, qual é a atual situação da vacina aqui? A gente tem a aprovação da vacina da Pfizer, agora a aprovação da Moderna também. O que cada uma das duas significa em termos de acesso a essa vacinação para quem mora nos Estados Unidos? Então, a gente já tem oficialmente a autorização de uso emergencial da vacina da Pfizer, né? Foi emitida na sexta-feira à noite. Amanhã tem a reunião da comissão de especialistas, da comissão independente de especialistas do FDA, que se reuniu na semana passada, se reúne de novo amanhã para avaliar a incorporação por autorização de uso emergencial também da vacina da Moderna. Então, nos Estados Unidos, provavelmente o FDA não deve deixar de aprovar também, porque vamos entender que foi engraçado, todo mundo esperou a reunião de quinta-feira, durou um dia inteiro. Assim, tá aprovado. Não, está recomendado. Ah, entendi. Isso é importante. Depois que essa comissão independente recomenda, o CDC aprova e o FDA finalmente aprova no final do dia. Inclusive, teve aquele tweet deselegante, vamos dizer assim, do presidente Trump, né? Quer dizer, enfim, nada de novo. Acontece, né? Nada de muito surpreendente. Disse que se o diretor do FDA não aprovasse, ele estava demitido na mesma hora. É isso aí. Eu vou até postar um vídeo daqui a pouco sobre isso. É assim que ele governa na democracia americana, né? Se não gostou, eu demito. Aí vamos ver quem que se sustenta. A gente deve ter aprovação também, provavelmente depois de amanhã, na sexta-feira, da vacina da Moderna. Isso coloca os Estados Unidos numa situação, vamos dizer assim, confortável no início. Porque a gente fala muito que os outros países, quer dizer, o Brasil principalmente, deu mole, não encomendou vacina na hora certa. Os Estados Unidos também deram muito mole. Então, o que a gente já tem garantido? Como os Estados Unidos, né, apoiou, botou dinheiro na mesa na vacina da Moderna, os Estados Unidos tem 200 milhões de doses até deixa eu aqui só para não falar bobagem, até o final do primeiro quarto. Ou seja, até o final de março. Né? Até final de março a gente tem 200 milhões de doses da Moderna. Temos 100 milhões de doses da Pfizer. E aí é que foi o problema. Os Estados Unidos apostou inicialmente na Moderna, é dinheiro do governo, na pesquisa. Da Pfizer foi vacina comprada. Então, compraram 100 milhões. E, no meio do ano, a Pfizer avisou, olha, nossa pesquisa está andando, a gente quer saber se eles querem comprar mais. A gente acha que o ideal seria comprar umas 400 milhões de doses. Aí o governo americano disse, não, precisa. Não, bem a fita, não precisa. Foi antes do que a gente está vendo, infelizmente, no momento de agora. Né? Então... E aí o governo meio que conseguiu contornar com a da Moderna, de certa forma. Ou não vai ser suficiente, Doc? Não vai ser suficiente. Eles conseguiram agora mais 100 milhões de doses da Pfizer até o segundo quarto, ou seja, até junho. Então, 50 no primeiro trimestre, 50 no segundo trimestre. A gente vai chegar em junho do ano que vem, com essas duas vacinas, fazendo a conta de 400 milhões de doses. Como são 2 doses por vacina... 200 milhões. Isso dá para atender... 200 milhões de pessoas, que não é a população toda dos Estados Unidos. Né? Estamos falando aí grosseiramente de menos de 2/3. 66%. Está faltando gente. Está faltando para chegar naquele percentual ali recomendado para a gente ter aí realmente a parcela necessária da população imunizada. Eu já vi gente falando 75 e já vi gente falando 85. Qual é o percentual, Doc? Habitualmente, que isso é uma expressão interessante, porque a imunidade de rebanho era uma expressão de vacina, de imunização, e que foi
levada. Deturpada para todo mundo pegar. Todo, vai lá, sai, tudo. Todo mundo se contamina, exatamente. Alguns vão morrer e outros... Aí você tem aquele negócio que a gente chama de cobertura vacinal ideal. O ideal é acima de 85%. Tá. Isso dá uma tranquilidade. Aí começa, não, mas acho que com 70% pode ser... Mas, gente, o problema é que nós estamos falando, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, quando você fala de 70%, é do país inteiro. Quer dizer, você pode ter um lugar com 10% e um lugar com 100%, mais de 100%. E vai ficar, quer dizer, não dá. Então, quanto mais, melhor. Claro. Agora, temos esperança, sim. Por quê? Porque a vacina da Johnson & Johnson, da Janssen, deve ser aprovada, deve ser apresentada em janeiro. E aí sim, os Estados Unidos têm mais de 200 milhões de doses no jogo. Então, é bem possível que, entrando a vacina da Janssen, entrando a AstraZeneca, Oxford, que deve também, apesar do atraso que aconteceu agora no ajuste desse anúncio preliminar, deve também ser apresentada até início de janeiro, no início de janeiro. Então, eu acredito que os Estados Unidos chega no verão do ano que vem, até possivelmente com todo mundo vacinado. Vai todo depender mundo aí de logística e distribuição e, enfim, a entrega que dê tudo certo com essas duas, né? A gente com vacina, a gente sempre fala que só dá certo quando você tem número na mesa, né? Claro. Agora, Doc, sem querer jogar água no chope, como dizem no Brasil, duas coisas que eu queria entender. Primeiro, que a gente está vendo que há uma resistência de muita gente à vacina, inclusive alguns especialistas, poucos, mas até na votação que eu fiquei aqui acompanhando por Zoom, eu falei, gente, só eu que devo estar acompanhando. Tinha umas 30... Você acompanhou também? Mas uma pessoa votou contra. Eu acho que precisa de mais pesquisa, acho que não é suficiente. E, enfim, foi uma pessoa só, mas uma pessoa respeitada, profissional de saúde. A gente vê pesquisas entre a população, ainda tem gente insegura em relação a isso. Qual vai ser o impacto se uma parcela razoável da população, digamos 30% da população, disser não à vacina? Isso significa que se eu tomei, que não me importa se 30% tomaram ou não, ou isso significa que eu que tomei, mas que tem um filho, por exemplo, de 4 anos, que eu sei que tem baixo risco, mas que não vai poder tomar porque a vacina, por enquanto, é sugerida apenas a partir de 18, né, Doc? Ou foi para 16? 16. Isso significa que o meu filho, por exemplo, está suscetível à doença mesmo que eu não esteja? Isso significa que populações que não vão receber essa vacina porque são alérgicas, porque tem algum outro problema, estão suscetíveis à doença? Por que é tão importante vacinar um percentual tão alto, Doc? Mila, vacina, eu digo que vacina é um contrato social. Tomar vacina, a gente ser vacinado é um contrato social. Eu tomo vacina por minha causa e por sua causa. Por causa da minha família, por causa do meu vizinho, por causa da pessoa que mora perto do meu trabalho, por causa do meu colega de trabalho. A sociedade tem que se vacinar. Porque é justamente isso que você falou. Tem gente que não pode receber vacina. Pacientes que estão... Independente de qualquer coisa. Vamos falar de vacinas em geral, né? Vacina do sarampo, por exemplo. Quem está fazendo quimioterapia não vai poder tomar. Uma criança que acabou de combater... Hoje em dia, 95% das crianças com câncer se curam. Só que essas crianças não vão poder receber a vacina. E tem outra. Então, eu preciso que a sociedade inteira se vacine para blindar essas pessoas. Porque o problema é, o vírus sai na rua. Vamos entender assim, vamos imaginar que o vírus é uma pessoa. Ele sai na rua. Se ele encontrar um monte de gente vacinado, ele não vai contaminar ninguém. Mas se ele encontrar um monte de gente sem vacinar, ele vai continuar circulando. É simples assim. O que eu acho que vai acontecer? O que a gente está assistindo nos Estados Unidos com as outras vacinas, infelizmente. Vamos ter núcleos ou áreas de resistência à vacina, infelizmente com a relação muito forte com a cultura, religião também, com a religião de alguns grupos de imigrantes que não conseguem se integrar, né? A gente teve um surto de sarampo num grupo de imigrantes somalis, por exemplo, um negócio extremamente grave. Em Nova York, no sarampo também, os judeus... Com a comunidade judaica ortodoxa. Criou um problema, né? Então, eu acho que isso aí é o que vai acontecer. Isso é muito ruim. Eu não consigo entender até hoje porque alguém é contra a vacina, me desculpe, mas não tem lógica isso.
E eu costumo dizer o seguinte, eu quero ver um antivacina que não foi vacinado até hoje. Porque eu digo, se esse sujeito está vivo, é porque ele tomou vacina quando era criança. Provavelmente tomou vacina. Se ele não tem sequela de poliomielite, é porque ele tomou vacina contra polio. Se ele não morreu de sarampo, é por causa disso. Se ele não teve, se a mãe dele não teve tétano na gravidez, é porque tinha vacina. Então, gente, mas o cara pode ser contra. Mas enfim. Enfim. Outros interesses estão envolvidos. Não, mas realmente eu acho que é um alerta essencial, Doc, da gente fazer. E eu acho muito surpreendente, porque tem algumas situações em que, não é que eu entenda, não, mas tem algumas situações que eu percebo a dificuldade de fazer a conexão. Por exemplo, a polio é uma coisa que a minha geração já não pegou tanto. Por quê? Porque, graças a Deus, fomos todos imunizados. Mas essa pandemia a gente está vendo, né? Eu acho que todo mundo perdeu alguém. Todo mundo, infelizmente, tá. Se não perdeu alguém, puxa, é muita sorte e teve mazelas, assim, perdeu o emprego, tá tendo que ficar em casa, não tá encontrando alguém que queria estar encontrando. Poxa, a gente passando por tudo isso e ainda ter essa resistência realmente é surpreendente. Agora, Doc, o Wendel Guerreiro está perguntando sobre o plano de vacinação na Califórnia e eu queria aproveitar e expandir um pouquinho essa pergunta, porque esse plano de vacinação aí que a gente tem estabelecido pelo Centro de Controle de Doenças, que prioriza trabalhadores essenciais da saúde, pessoal da linha de frente no combate ao coronavírus e os idosos que estão em casas de repouso aqui nos Estados Unidos, vem seguida a recomendação por trabalhadores essenciais, que somam aí uns 87 milhões de pessoas nos Estados Unidos, depois deles idosos, pessoas com mais de 65 anos e adultos que têm alguma condição de saúde que os põe em risco se contraírem a Covid-19 e, por fim, os demais adultos. Essa é a recomendação do CDC. O que disso os estados seguem e o que disso os estados não vão necessariamente seguir? Se você puder falar da Califórnia, como o Wendel sugeriu, mas também expandir para a gente entender se o plano dos estados vai seguir essa linha aí. Eu acho que o detalhamento vai depender muito da situação demográfica daquele estado. Por exemplo, 5 estados, se não me engano, Virgínia, Pensilvânia, Flórida, Carolina e as Carolinas, por exemplo, vão focar nos idosos em situação de asilos ou comunidades. Muitas vezes não precisa estar doente, vão vivendo juntos, porque estão isolados. É um drama. Eu moro na Flórida, a gente vive isso aqui com pessoas conhecidas. Tem famílias que estão sem ver os seus idosos há um ano, quase. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ver meus pais, por exemplo. Isso é muito grave. As pessoas, inclusive porque tem uma coisa que é super importante, as pessoas não lembram. Não é só a questão da saudade. Para um idoso que está começando um processo de demência, perder esse contato talvez signifique uma coisa, eu vou falar uma coisa muito dura, mas pode ser mais quando está acontecendo. Vai ter gente que quando encontrar com o seu idoso, ele não vai reconhecer. Porque nesse tempo de isolamento, ele perdeu aquele registro, não sabe quem é aquela pessoa. Mas a gente não consegue compensar isso com a tecnologia, Doc? Às vezes sim, às vezes não. Tem idosos que já estavam no início de um processo que você não consegue mais somente com a imagem no vídeo trazer aquela lembrança. Precisam de outras sensações que são envolvidas nisso, o cheiro, o tato, a voz no ouvido, né? É diferente da voz pelo alto-falante. Então, a gente com certeza é um drama que eu acredito que vai acabar virando filme, com certeza, porque é uma coisa que vai doer em todo mundo. É isso, vai ter idoso que não vai reconhecer seu filho, porque ficou sem ver. Então, vai depender muito da demografia, do que eu estava falando dos estados. Por isso, alguns estados vão privilegiar certos grupos. Estados como, por exemplo, a Califórnia, onde o grupo da saúde está no limite do estresse, vai acabar recebendo mais ainda um suporte maior. Então, vai variar muito. Isso vai variar muito. Basicamente, tem essa orientação geral de 4 fases, assim. Na verdade, com as 4 fases, isso vem de um estudo que o NIH encomendou à Academia Americana de Ciências, não veio assim da cabeça de ninguém. Eles acham que na terceira fase está 97% da população americana, praticamente. Né? Mas, e dá uma 4ª fase de rescaldo, de pegando quem não tomou. Claro. Agora, o problema todo isso vai depender da disponibilidade. Então, nós vamos ter um momento de esperança muito grande agora, nessas 2 semanas até o fim do ano, onde vão ser distribuídas aí, sei lá, 20 milhões de doses, alguma coisa perto disso. Isso vai dar um ânimo. Em janeiro vai ter um fluxo que vai começar esse fluxo de chegar
até março com 100 milhões de doses, e aí depois até junho com mais outros 100 milhões de doses, respeitando aí o fato de que as pessoas vão tomar 2 doses de cada vacina. Isso só dessas 2 que estão aprovadas. Se entrar mais uma no jogo, melhora mais ainda, né? O DPreto-RS está dizendo aqui que ele está participando da fase 3 da vacina da Johnson e está perguntando quais as principais diferenças em relação a essa e a da Pfizer e a da Moderna que já foram aprovadas. E aviso logo, DPreto, que eu vou mandar uma mensagem para você por aqui, que eu quero você no American News para contar para a gente essa participação aí. Mas conta, Doc, quais as diferenças? Isso é muito importante. E essas pessoas vão ter ainda que receber, depois que a gente passar por essa fase muito ruim, essas pessoas merecem realmente ser homenageadas, porque é só porque essas pessoas se dispuseram a botar o bracinho ali. Ah, mas eu vou tomar uma injeção. Você vai tomar uma injeção, você não sabe o que é, cara. Isso no meio da pandemia, da pior crise sanitária da história do homem, atual, pelo menos, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu acho? Essa coisa da diferença, a gente tem plataforma, que a gente chama de plataforma de vacina. Como faz a vacina? Essa vacina da Moderna e da Pfizer, isso é que deixa todos os gente. Você deve estar vendo os cientistas assim, rindo de Miami a Los Angeles, todo mundo com o olho brilhando, porque realmente é o seguinte: é quase que brincar de Lego. Eles pegaram o desenho do genoma do vírus que a China publicou em janeiro, pegaram as pecinhas de Lego colorida, montaram um negocinho compridinho. Isso no laboratório. Estou fazendo uma analogia simplista. E é isso que está sendo colocado. Deu certo. Então é o seguinte, a partir de agora, já está provado o conceito, né? A partir de agora, qualquer bicho que aparecer pela frente, você consegue construir uma vacina de uma hora para outra. Será, Doc? É verdade isso? Essa sempre foi a promessa. Olha só, isso é outra coisa importante. Quando a gente fala de vacina, as pessoas falam assim, pô, a vacina apareceu em 8 meses. Não, ela apareceu em 18 anos. A primeira vez que se falou de coronavírus foi em 2002. Então, começou-se a se estudar vacina do coronavírus em 2002, na crise da SARS. Então, ela não tem 8 meses, gente, esquece. Ela tem 18 anos. Esse bichinho vai entrar na maioridade daqui a pouco, mesmo no Brasil. Então, agora, a promessa de uma vacina de RNA mensageiro apareceu, já estava rodando nas rodas científicas, né? Mas apareceu com o Ebola. Então, ela também não é nova, assim. Essa aqui nova não é tão nova. Mas o conceito é muito novo. Porque como é que é a vacina? A vacina eu pego. Você tem que saber quem é o inimigo. Eu te mando uma foto do inimigo. Né? Que nem vê filme, o cara fala assim, olha... É esse aqui que você tem que capturar. É procurado pela polícia. O cara... Lembra os filmes do... Pô, teve uma analogia muito próxima. Na Guerra do Oriente Médio, que os soldados recebiam baralhos com as fotografias dos principais alvos, né? Vamos dizer assim. Então, mais ou menos isso. Eu te digo, olha, esse cara aqui é o inimigo. Eu posso te dizer, mostrando o inimigo, então, a vacina da Sinovac na China faz uma vacina de vírus inativado, que é um jeito comum de fazer vacina. A gente sabe fazer vacina assim há muito tempo e funciona muito bem. Eu vou lá, pego o vírus, dou uma pancada nele, quimicamente ou por temperatura, ele fica bobo, não faz doença, eu te entrego ele. Então você faz anticorpos contra aquele negócio. Esse é o jeito mais simples, vamos dizer assim. Aí você pode fazer, não, eu posso pegar a proteína, a pontinha daquela coroa que dá nome ao vírus. E eu te entrego aquele negócio. Você vai criar anticorpos por aquele pedacinho do inimigo. É quase que uma fotografia do inimigo, só que te mandou um 3x4 do inimigo. Ou eu posso fazer o seguinte, olha só, entregar a proteína é complicado, porque o meu organismo vai brigar com aquela proteína e eu posso destruí-la antes dela fazer o efeito que eu quero. Então, olha só a engenhosidade da gente. Algumas vacinas, elas entregam essa informação para a sua célula fabricar a proteína dentro de você mesmo. E aí você faz anticorpos contra essa proteína. Você pode usar... Aí, como é que eu entrego isso? Eu posso botar dentro de um outro vírus para carregar para dentro do corpo e entrar na célula. É o caso da vacina da Oxford AstraZeneca, que usa um adenovírus, que é um vírus do resfriado, só que o vírus não replica no ser humano porque ele é de macaco, de chimpanzé. Ou a vacina russa, que usa 2 adenovírus, esses de humanos,
mas que Uhum. não se replicam, foram alterados para não se replicarem. Então, esse vírus, ele infecta a gente. Quando ele infecta, ele produz não outro vírus, ele produz proteínas parecidas com o coronavírus. E eu Uhum. passo a saber quem é o inimigo. Daí você pode entender a simplicidade dessa vacina de RNA mensageiro. Não precisa de nada disso. Uhum. Eu te entrego uma receita de bolo e você faz o bolo. Mas então você pode aplicar agora, a partir dessa descoberta, essa mesma tecnologia para outras situações. Você pode replicar essa mesma. Em tese, qualquer vírus que aparecer, se eu descrever o genoma, eu posso começar a pensar em fazer uma vacina de RNA mensageiro. Que coisa fantástica isso, Por Doc. isso está todo mundo assim, caraca, deu certo. Caramba, que incrível isso. Eu não sabia que isso podia ser replicado em novas situações. Eu falei, uau, houve essa correria aí, porque foi uma pandemia, se acontecer de novo, mas que incrível isso, né? Porque, olha só, eu vou ser a pessoa mais legal quando tiver jantar em família de novo. Eu vou saber tanta coisa legal, Doc, que eu aprendo com você. Porque é o seguinte, a má notícia, quer dizer, não é má notícia que todo mundo já sabe. Vai ter outra, viu? Uhum. Essa não foi a última. E pode não levar 108 anos, como aconteceu. Pode acontecer no ano que vem. Uhum. Tomara que não, né? Mas pode acontecer. Mas duas pandemias eu acho que também tem uma outra coisa, não estou querendo ser poliana, otimista demais, não. Mas eu acho que a gente se deu um pouco, algumas pessoas também, não todas, eu já vi cada. Enfim. Já estou quase me arrependendo do que eu ia falar antes de falar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acho que a gente está um pouquinho mais esclarecido em relação a alguns preconceitos anteriores, por exemplo, o uso de máscara. Muita gente falava, usar máscara, coisa nojenta, para que está botando máscara? Olhava estranho quando via alguém de máscara, pensava que a pessoa estava doente, esse tipo de coisa. E eu acho que é muito interessante como a gente já perdeu esse preconceito. Eu mesmo, meu marido que é alérgico ao pólen aqui, sofre muito quando vai ao parque, já falou, nunca mais eu deixo de usar máscara, porque a alergia ao pólen sumiu com a máscara. Então, são várias coisas que talvez também a gente, no caso de uma nova pandemia, já esteja um pouquinho mais educado, digamos assim, a limpar com mais carinho, lavar as mãos com frequência, e por aí vai, que são coisas que também tendem a ser preventivas para outras situações. O efeito que a gente está observando esse ano, é lógico que o isolamento social, que a gente sabe também que não está valendo, né, mais para valer, vamos dizer assim, é o efeito em cima da gripe. A gripe mata nos Estados Unidos 25 a 30 mil pessoas por ano. E o grande pesadelo qual era? Quando chegar o inverno, você vai ter duas epidemias juntas. Vai ser o apocalipse zumbi, né? Quase. Não foi. Por quê? Porque lavar a mão, usar máscara e não espirrar na cara dos outros não transmite gripe. Você já segura outros também, né? Então, simples assim. Então, a gente, com certeza, esse efeito é provável que dure por mais tempo. O problema é que o ser humano vai esquecer, Mila, lamentavelmente, daqui a um ano e meio, há 2 anos, o mundo inteiro está vacinado. A gente vai ter que ficar fazendo live, Doc. A gente vai ter... Lembrando todo mundo, gente, pode voltar. A gente pode viajar, a gente faz no estúdio, faz junto. Né? Mas, por exemplo, avião é uma coisa que, para mim, agora, se eu for pegar avião, eu vou de máscara. Por que não? Vou andar ali. Eu sei que nem precisa tanto. Eu sei que o avião é o menos preocupante. Mas, assim, tô transitando ali no aeroporto, tô pegando em coisa. Por que não? Né? Mal não faz. Então, assim, é um pouco isso. A Gabi de Palhano, minha comadre, nossa amiga, tá aqui falando. Mudando o tópico um pouco, essa segunda onda no Brasil pode ser pior do que a primeira em relação ao número de mortes? E essa pergunta eu acho ótima, eu queria fazer, Doc, porque aqui nos Estados Unidos eu acho que também houve uma certa tranquilidade, principalmente da população mais jovem, de que agora ninguém mais morre de Covid. Acontece, pega, mas não morre. E agora a gente está vendo o número de mortes batendo recorde dia após dia após dia. Então, qual é a relação entre o aumento do número de casos e a segunda onda mais mortes? Qual é a relação disso, se é que ela existe? Olha só, na primeira onda, as pessoas morreram por 2 motivos, basicamente. Nos locais onde tinha hospital, as pessoas morreram porque os médicos tinham que aprender a lidar com essa doença. Então, teve um excesso de mortes por a gente tinha que aprender. A gente usou o que a gente sabia, né, como médico, todo mundo usou o que sabia, salvou quem dava para salvar, e com isso a gente foi aprendendo. Olha, isso aqui é um jeitinho melhor, vamos mudar. O fato, por exemplo, parece uma coisa boba, né?
mas colocar um paciente no respirador de barriga para baixo era um negócio que se falava há décadas. Mas se usava de maneira muito esporádica, para casos muito raros. E no caso do coronavírus, é fundamental. E olha, parece bobo, mas você imagina aquele paciente cheio de fio ligado, tudo quanto é canto, você botar ele sedado, ligado num tubo de cabeça para baixo sem você poder ver. É um pesadelo para quem está cuidando do doente. Mas, enfim, deu certo. Então, isso realmente aconteceu. Ou aconteceram as tragédias, como aconteceu na Itália, como aconteceu no Brasil, por falta de estrutura hospitalar. Não tinha mais leito. E aí, escolha de Sofia, gente morreu porque não tinha respirador. Gente morreu porque não tinha leito. Gente morreu em casa em Nova York. Muita gente morreu em Nova York. Né? Foi um drama em Nova York, porque você não tinha mais onde colocar. Agora, na segunda onda, não. O que está acontecendo é o seguinte. Biologicamente, o coronavírus é capaz de, em tese, matar alguma coisa perto de 3% das pessoas infectadas. Infelizmente, é assim. Né? 80% não vai sentir alguma coisa, não vai sentir nada. 20% é para o hospital, 10% vai para o CTI e 3% morre. Só que é o seguinte, na hora que todo mundo se encolheu de medo e os países tiveram que tomar medidas muito drásticas, porque os seus sistemas de saúde estavam colapsados, basicamente, o número de casos baixou muito. Então, quando você tem um número de casos menor, 3% é um número pequeno. Agora, eu estou falando, atualizei agora, os Estados Unidos, nesse momento, tem quase 17 milhões de casos confirmados. Isso traz para a gente uma conta terrível de mais de 300 mil mortos no estado. E isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Eu posso me infectar porque eu vou morrer? Eu não vou morrer? Olha, pode acontecer, mas 3% morre. E 3% então, é alto a beça, né, Doc? Eu sempre penso nisso. Gente, 3% é muita coisa. Não, e pensa assim, a gripe, que eu falei que mata 30 mil pessoas por ano, mata 0,1. Olha só. Nós estamos falando de alguma coisa que mata 30 vezes mais do que o vírus da gripe. Né? Então, apesar de que alguns governantes do mundo acham, né? Mata 30 vezes mais. Não dá. É o seguinte, não dá para eu me contaminar achando que eu não vou morrer, porque eu posso morrer. É uma loteria que eu não quero jogar. É uma loteria que eu acho que se a gente falar nesses termos, ninguém quer jogar. Porque é difícil pensar dessa maneira, né? Ninguém quer jogar assim. E a Leia de Oliveira Ramos está perguntando se pessoas alérgicas não podem tomar nenhuma vacina. A gente viu aí os 2 casos que preocuparam um pouco lá no Reino Unido logo no começo, mas de certa forma até me surpreendeu isso. As pessoas meio que já sabiam que isso poderia acontecer. Explica essa situação da alergia, Doc. Quem é que em alguns casos não pode tomar? Estou dando aqui um spoiler da coluna, porque esse assunto está na nossa coluna de programa, mas tudo bem. Todo mundo assiste, isso é só um pedacinho, né? Isso é só um pedacinho, exatamente. É o seguinte, todo mundo, quando se fala em alergia, essa alergia extrema, que a gente chama de anafilaxia, que é o tal do choque anafilático, pode acontecer se eu comer uma jujuba. Eu não sei se algum corante, alguma coisa, está uma jujuba, é capaz de deflagrar isso no meu corpo. E não tem a ver com o produto. Uma vacina é mais arriscada, é mais grave do que uma jujuba? Não. Para mim, pode não ser. Então, essas pessoas que sofreram esses eventos no Reino Unido eram pessoas que já sabiam ser extremamente alérgicas, ao ponto de que elas carregavam aquela caneta de adrenalina para se salvar. Né? Que, aliás, é um negócio impressionante, a gente não tem no Brasil. Eu tenho alergia. Mas eu tinha no Brasil já o EpiPen, era caro a beça. Porque alguém levou, né, para você. Era caro a beça, e agora aqui, até aqui, às vezes, eu deixo o Chico maluco, porque aquilo realmente salva vidas. Eu tenho alergia à abelha, marimbondo, aquilo é uma coisa fantástica mesmo, mas há uma polêmica muito grande aqui também em relação ao preço, né, Doc? Que como tudo aqui nos Estados Unidos... Era para ser muito barato. Era para ser muito barato. Exatamente. Mas enfim, mas eles andavam com essa canetinha já, porque já era esse nível de alergia. As pessoas poderiam ter esse choque anafilático comendo jujuba ou comendo fish and chips lá, porque era ou amendoim aqui, como várias pessoas têm. Então, não tem nenhuma das vacinas, de todo portfólio que a gente já conhece, nenhuma delas tem algo específico para alergia, essas que estão em fase 3.
Nenhuma delas relatou isso até agora nas pesquisas de fase 3. E quando eu falo pesquisa de fase 3, eu estou falando, por exemplo, se somar Moderna e Pfizer, são mais de 100 mil pessoas acompanhadas, Mila. Não foi uma... As pessoas falam assim, mas a vacina é descoberta agora. Uhum. Não, não foi pouca gente, foram 100 mil pessoas, gente. Né? Tem país que não tem isso, né? Uhum. É verdade. Então tem que botar as coisas no tamanho delas. Foi uma pesquisa monstruosa no mundo todo. Né? É verdade. Então, a vacina, as pessoas podem acreditar se o FDA avaliou os dados de um laboratório, de uma pesquisa dessas. Esse comitê independente, que não é um comitê de pessoas que trabalham no governo americano, avaliou e recomendou, galera, pode ficar tranquilo. É a melhor coisa que a gente tem nesse momento. Aliás, a melhor coisa que a gente tem nesse momento continua sendo a máscara. Tá? Porque a vacina não está para todo mundo ainda. E o doutor Anthony Fauci até lembrou isso, né? A vacina é um complemento, mas todas as outras medidas continuam valendo aí. E o Eduardo, do Midnight Jack, que também teve no American News fim de semana passado, quem perdeu vai lá no Globoplay USA dar uma olhada, a banda dele foi o nosso talento da comunidade da semana passada, Midnight Jack. E ele está perguntando aqui, se depois de 3 ou 4 meses, mais ou menos, os anticorpos já não estão no nosso sistema, como é que fica esse risco de novo contágio? De quanto em quanto tempo a gente vai ter que tomar essa vacina? Já dá para dizer isso, Doc? Não, a gente não pode dizer isso. Mas deixa eu tranquilizar ele para dizer o seguinte. Dentro do nosso corpo, fazendo uma analogia com coisas que as pessoas conhecem enfim, são conhecimento comum. Você tem um exército. Todo exército tem aquela tropa de infantaria, né? Aquela galera que vai pro racha ali, morre muito, aquela coisa, né, dramática. Esses são os anticorpos da gente, Mila. Agora, todo exército também tem as suas tropas especiais. Os seus Navy SEALs e whatevers da vida. Tem um monte. E a gente também tem. Então, essa é a tal da imunidade celular. A imunidade celular é são nossos comandos, os nossos Special Forces. Você tem um tipo de linfócito que é especialista na inteligência. Esse é o linfócito que vai conhecer o pedacinho do coronavírus, ou vai conhecer o coronavírus inteiro, seja do jeito que ele for apresentado, e vai guardar a informação e vai ficar quietinho. Ele não faz nada. Ele fica ali, olha, e aquele cara é bandido. Ó. Anota ali e guarda a foto do bandido. Se o bandido aparecer, ele toca a corneta para a tropa sair na rua. Você tem um outro tipo de linfócito que é meio que o sniper, que é o linfócito T-killer. O nome dele é até esse. Ele destrói completamente o inimigo. Ele não tem perdão. Ele vai em cima da... É uma célula que, depois que ela foi ativada pelo linfócito da inteligência, o linfócito B da inteligência, ele vai lá e destrói. Só que não tem muitos, né? Porque esses aí são altamente... Como também não tem muito tropa especial, né? Então, cara, é especial. Eles são treinados para fazer o primeiro combate enquanto a infantaria está se organizando. Então, é assim que funciona. Então, se os anticorpos diminuíram, é porque não tem inimigo para combater. Você teve uma infecção qualquer, bactéria ou vírus, você ativou o seu exército, sua tropa foi para a rua, bateu no inimigo e ganhou a guerra. Maravilha, você ficou curado. Então a tropa volta para o quartel. Né? Aí, só para fazer analogia, sabe onde é o quartel dessas tropas? Sabe aquela coisa que a gente repara debaixo do braço, que o povo chama de íngua no Brasil? Os linfonodos ou lymph nodes. Ali é o quartel dos anticorpos. Por isso que ele incha quando você tem uma infecção. Porque está juntando tropa ali para jogar para fora. Mas isso significa, Doc, que, por exemplo, se eu fizer um teste, peguei Covid lá, fiz um teste 4 meses depois, como falou o Eduardo, meus anticorpos já não estão aparecendo ali. Isso significa que o meu exército está treinado e se aparecer, meu exército vai lembrar? Ou significa que o meu exército já está ali de Branca Leone? Eu posso dizer que essa questão vale bilhões de dólares. Porque ela só vai ser respondida quando as pessoas que foram vacinadas em julho desse ano, assim, os primeiros que receberam a vacina de fase 3, quando eles chegarem, por exemplo, em julho do ano que vem, eles vão ser testados. E aí a gente... É porque esse teste de disponibilidade de anticorpos, onde a gente pode explicar assim, são vários exames que são feitos, eles não são comerciais para você fazer em qualquer lugar. Então, não dá para uma pessoa comum, você... eu quero saber, eu tive a doença em março. Eu quero saber se eu estou bem hoje. Eu fico preocupado. Minha garantia pode estar vencendo, né? Foi em março.
Tem 9 meses, né? E aí? Uhum. Não sei. Não sei mesmo. Então, e aí aquela coisa, a imunidade gerada pela infecção natural é maior ou menor, ou é uma coisa Aham. da vacina, a gente Ainda também não não consegue sabe. saber. Só Entendi. vai saber lá na frente. Entendi. E, Doc, já que esse fim de semana no American News você vai falar sobre mitos e verdades da vacina, e é muito curioso, eu estava ali pensando nessa pauta, falando, é louco como todo ano quase a gente faz uma pauta parecida para a gripe, né? Falou em vacina, começa uma tal de uma desinformação. Eu já recebi cada mensagem que eu falava assim, gente, não é possível. Então, duas coisas. Primeiro, gente, se vocês estão vendo a gente, antes de repassar desinformação sobre a vacina, vai lá no Google, dica simples, tá? Ou em qualquer outro, Yahoo, o que quer que você use aí para fazer sua pesquisa na internet. Entra lá e bota lá a notícia que você recebeu, tipo, a vacina dá Bota o bolinhas chip. vermelhas pelo corpo. Enter. Apareceu lá uma matéria super de um jornal muito de confiança dizendo que a vacina dá bolinha vermelha pelo corpo, tudo bem você repassar. Agora, não apareceu, não viu em lugar nenhum, viu no site euodeiovacina.com, ou não apareceu em lugar nenhum, ou melhor ainda, apareceu num que já deve estar lá, mitos da vacina. Esse é um mito. Não espalha, na dúvida, não manda, porque você está espalhando desinformação. E aí, tudo isso que o Doc falou aí, da importância de todo mundo estar lá, indo lá tomar vacina, se imunizar, vai por terra por causa dessa corrente horrorosa de desinformação que está se espalhando aí, infelizmente, pelas redes sociais. Mas vamos a uma pergunta aqui da Ângela, que eu quero saber se é mito ou verdade. Ela pergunta se é verdade que a vacina da Pfizer não é recomendada para os idosos. Não, não é isso. Não é isso. A vacina da Pfizer teve um bom resultado com idosos acima de até 65 anos, que quando você faz uma pesquisa, você tem que definir parâmetros. Não tem jeito, faz parte de uma pesquisa, né? Uhum. Você não pesquisa assim, vou dar para todo mundo, não sei o que vai acontecer. Não, você dá para grupos etários. As duas vacinas, da Pfizer e da Moderna, funcionam bem em idosos. Parece que até agora, nos dados que a gente tem, a da Moderna funciona um pouco melhor. Uhum. A de Oxford funciona também um pouco melhor. Quer dizer, esse pouco melhor, gente, essa coisa. Eu preciso que todo mundo se vacine. Então, a gente acredita que se uma vacina for 50% eficaz e todo mundo tomar, a gente bloqueia a doença. Uhum. Então, não se preocupa se disser assim, olha, acima de 65 anos não foi 94, foi 87. Não vai fazer a menor diferença para a população, nem para você. Porque você não vai deixar de ser infectado só porque tomou a vacina. Isso é que as pessoas têm que entender. Eu vou estar protegido se eu tomar a vacina, minha família tomar a vacina, meu vizinho tomar a vacina, minha rua inteira tomar a vacina e o lugar onde eu trabalho tomar a vacina. Aí eu vou estar bem na fita. Porque senão, eu posso achar que eu estou muito bem e, de repente, em mim, que é aquela coisa. Vai que meu corpo não pagou o salário do anticorpo. Uhum. Né? E as tropas estão lá meio, não vou brigar, não recebi, não estão a fim de brigar. Ou então o meu sniper está míope, não vai enxergar o inimigo. Tudo pode acontecer. Então, em algumas pessoas, a vacina vai ser extremamente eficiente. Uhum. Em outras, ela vai ser bastante eficiente. Em casos muito raros, ela não vai ser nem eficiente. Uhum. Então, por isso que eu preciso que todo mundo tome a vacina, Mila. É isso aí. E o Maurício tá falando assim que ele tá positivo e se pergunta como pegou. E eu queria muito que você falasse isso também, Doc, porque eu já ouvi isso de muitos amigos que falam, eu não tô saindo de casa, eu tô usando máscara, eu tô fazendo tudo direitinho, como é que eu peguei? Explica. Olha só, como é que você pegou? Porque é o seguinte, primeiro que é quase impossível a gente mapear todos os contatos eventuais que não só você teve, mas as pessoas com quem você tem contato e que você acha que estão protegidas tiveram. E as outras pessoas, que essas pessoas também achavam que estavam protegidas, também tiveram. Tem uma rede de contatos enorme que é capaz de contaminar alguém. Como é que chegou em você? Eu não sei. Pode ter passado... É aquela história. Outro dia, uma paciente me ligou e falou assim, eu fui numa festa da minha família, só tinha gente, mas a mulher do meu primo tinha essa jogou conta. A mulher do primo tinha feito um teste no dia, tinha colhido e foi na festa. Não consigo entender isso, mas foi.
Isso eu tô vendo muito com viagem para o Brasil agora. Eu tô ouvindo muita gente que está indo para o Brasil passar Natal, falou, mas eu fiz o teste aqui, fui, já chegou no aeroporto abraçando todo mundo. É preocupante, né, Doc? Fazer, isso é super importante. As pessoas estão acreditando muito no teste por causa do Natal. Olha só, eu vou fazer por causa do Natal é muito bom, né? Eu não acreditava semana passada. Agora que eu quero ver minha família, o teste eu quero juntar resolve tudo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste hoje, vou me trancar em casa uma semana e só vou sair no dia 24. Quem garante que o seu teste de amanhã não vai ser positivo? O teste não diz se você foi infectado hoje. Uhum. Ele, para ser positivo, normalmente ele é positivo com 5 a 7 dias de infecção. Uhum. Então, quem garante que um teste negativo de hoje não é alguém que está no D1 e amanhã ainda está infectado e infectando os outros? Ainda tem casos. No dia 3 está infectando mais ainda. E aí no dia 24 é para festa com a família. Ah, não dá, né, gente? E ainda tem casos. Uma amiga minha me escreveu hoje dizendo que tinha testado positivo 14 dias atrás, testou de novo, deu positivo ainda. 14 dias. Mas isso aí, essa é menos provável que seja é pouco provável, porque ficou os 14 dias lá direitinho e tal. Mas é para você ver como o teste dá resultados que a gente não tem muito como... O teste do RT-PCR, tempo real PCR, que é o do Contanet, aquela coisa agradável, é o padrão ouro para a gente. A gente diz. Mas ele tem essa janela ideal. Ele é ideal de se fazer entre o D5 e o D7, no máximo o D10 de infecção. Então, você imagina que eu posso estar no D4. E não vai dar positivo, exatamente. E eu vou ter ainda mais 10 dias de infecção pela frente. Eu posso estar no D1, que é pior. Eu vou ter 15 dias infectando os outros. Então, gente, até essa coisa do teste para viajar, eu não acredito nisso. Porque você sabe, eu preciso viajar, aí a companhia aérea pede um teste com 72 horas de antecedência. O que adianta isso? Nada. Não é garantia. Não é garantia. Para inglês ver. E agora, Doc, contexto assessoria. Quando haverá vacinação na Flórida para pessoas de até 60 anos? Adultos, imagino que eles estejam perguntando, adultos que não têm condições pré-existentes, não são trabalhadores essenciais, não são da linha de frente aí dos profissionais de saúde. E aí? Eu. Quando é que vai chegar essa? Eu espero receber a vacina lá para maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Abril, maio. É uma expectativa. Não dá para saber. Porque eu te falei, vai que a vacina da Janssen chega em janeiro e os caras entregam um caminhão de vacina para todo mundo. Muda tudo. Tá. Agora, também tem outro lado. Vai que não dá certo e não consegue entregar em janeiro. Também muda tudo. Então, e a gente sabe que as pessoas, trabalhadores da saúde, os idosos que estão nas casas de repouso e o staff que trabalha com eles também tem que ser vacinado. Isso é muito importante. As pessoas que também trabalham nos hospitais, mesmo que não sejam profissionais de saúde direto, que estão ali dentro daquele ambiente, cruzando no dia a dia com essas pessoas, também serão vacinados. Esse grupo vai ser vacinado até janeiro. Ou até, vamos dizer assim, até o fim de janeiro, por aí. Até fim de janeiro, porque a segunda dose são 28 dias. Não, já estou pensando até na primeira mesmo. Na primeira mesmo. Tem só 50 milhões de doses até 1º de janeiro, gente. Então, para estar totalmente imunizado, para estar até a segunda dose, eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo aí, como você falou. Porque eu digo, o verão é o grande... Cara, verão do ano que vem, se tudo der certo, vai ser um puta verão. Desculpa. Mas vai ser uma festa nos Estados Unidos, se der certo. Porque você vai ter imunidade de rebanho. Essa é a matemática. E é engraçado que a gente falava isso. Eu sempre penso nisso aqui, o primeiro dia depois do inverno, assim, né? Normalmente o primeiro dia de sol que dá para você sair sem casaco, é um dia muito feliz sempre na cidade. Eu sempre lembro como foi o primeiro dia de sol na cidade depois do inverno, porque todo mundo está muito feliz, muito afim de que tudo dê certo. Vai ser assim o verão inteiro. O Memorial Day do ano que vem, como é que vai ser? Nossa, imagina só, meu Deus. Vai ser um Memorial Day histórico, né? Sem contar a data que já é importante. Né? É isso. O Eugênio está perguntando sobre testes de farmácia. Então, uma outra coisa que eu queria falar, Doc, teste de farmácia e
vacinação na farmácia. Porque essa é uma outra proposta aqui. Muita gente ficou na dúvida, como é que vai ser essa vacina? Vai vir um caminhão do Exército? Vai ter fila? Vai ter posto de saúde? A ideia, então, da vacinação nas farmácias é que Walgreens, CVS, Duane Reade, todo mundo que vacina para gripe vai estar apto a vacinar para Covid do mesmo jeito. Aí depois veio gente perguntando, vou poder escolher a farmácia? Vou poder escolher a vacina? Tudo isso vai depender, né, Doc? Não dá para saber ainda. Então, fala um pouquinho da vacinação, se vai ser mesmo esse modelo de farmácia e se teste de farmácia funciona. Enquanto a gente estiver falando da vacina da Pfizer, essa vacina da Pfizer provavelmente ela vai ser limitada a locais tipo hospital grande que tem ultra freezer, que é aquele menos 70. E é o que tinha que ser feito. É isso aí mesmo. Né? Agora, como é que aí você fala assim, mas peraí, os velhinhos? Os velhinhos você vai ter que levar um caminhão frigorífico super potente, parar na frente da comunidade de idosos e vacinar todo mundo no dia. Porque também tem uma coisa, abrir uma caixa, cada caixa daquelas da Pfizer, a Pfizer desenvolveu uma caixa super fantástica. A vacina dura 15 dias ali dentro, gente. Também não é assim o fim do mundo. Se você abrir aquela caixa, você tem até 5 dias. Se você continuar botando gelo seco, você pode usar um mês. Se você tirar e botar na geladeira de vacina comum, você tem 15 dias. Se você botar na geladeira da sua casa, você tem que usar em 5 dias. Mas então, até isso segura. Não é uma coisa do outro mundo. Porque também tem uma coisa, cada caixa tem 5.000 doses só. Não está tudo numa caixa só. É lógico que você puder botar num freezer monstruoso de um hospital e você dali distribuir para a região, é isso que vai acontecer. Então não é também essa apocalipse, essa coisa tão complexa assim. Agora, se você imaginar uma comunidade rural no Wisconsin, onde você não tem nem pista de aviação perto, você vai ter que usar outra vacina. Aí vai ser, por exemplo, a da Moderna, que é menos 20. Menos 20 é geladeira de vacina. Aí tem na CVS, tem Walgreens e whatsoever daí. E já guardam vacina. Então não vai ter grandes problemas. Então vai ser como se fosse uma vacina da gripe todo ano. Agora, como é que vai ser na sua cidade? Quem vai coordenar isso, provavelmente, vai ser o sistema estadual de saúde, né? E as operadoras. Aqui na Flórida, uma operadora, que era a antiga Florida Hospital, que virou Advent Health, está responsável pela coordenação. E um paciente meu que mudou para cá, que eu continuo acompanhando à distância, ele já foi avisado. Ele recebeu uma mensagem, um SMS. Olha, sua vacinação é no dia tal. Olha! Ele está aqui no cabe dele mesmo, né? Que barato. Precisa por problemas de saúde, né? Agora, Doc, tem algumas perguntas aqui. Essa, por exemplo, se eu posso escolher a vacina, vai depender de inúmeros fatores. Agora, eu vi também uma preocupação de algumas pessoas com essa questão das 2 doses. Por exemplo, é possível acontecer de eu tomar a primeira dose e aí acabar a vacina e eu ficar sem a segunda? Por essa coordenação aí que você está falando, talvez não. Eles vão tentar manter um track disso. Ninguém vai roubar a minha segunda. Olha só, nessa situação de autorização de uso emergencial, a gente não tem nenhuma vacina aprovada para venda. Então, um dos primeiros requisitos é uma farmacovigilância muito intensa. Então, as pessoas são acompanhadas como se fosse uma pesquisa. Olha, gente, não tem nada a ver com tal termo de consentimento que o nosso no Brasil disse hoje, tá? Lá é outra história. Lá eu não sei de que ele tirou, mas é lógico que eles vão garantir que se eu receber a primeira dose, eu vou receber a segunda. Até porque é importante para todo mundo que se saiba o que aconteceu com as pessoas. Então, eles vão manter esse track para garantir o resultado. E, Doc, a Carmela está aqui perguntando se turista vai poder receber a vacina, porque eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque lá no Brasil também houve esse boato de que ia todo mundo para São Paulo, né? Todo mundo que pudesse pagar a passagem ia para São Paulo. Pode acontecer isso de ter gente querendo vir para cá para tomar a vacina? Não sei. Isso vai depender muito, primeiro vai depender muito da ordem executiva ser suspensa ou não. Autorizando a vinda de pessoas... com visto de turista. No momento, o turista não pode vir tomar vacina aqui, porque isso, eu acredito até que isso entre no jogo dessa decisão, viu? Apesar da economia precisar do turismo, talvez essa coisa entre. Não sei, isso aí vai depender. Mas, em princípio, eu acredito que não. Né?
apesar de eu ser carioca e passar a dizer que não é biscoito, é bolacha, né, para garantir a vacina de São Paulo. Doc, Doc, eu vou combinar duas perguntas para você, de pessoas, de casos que eu recebi. Uma, eu já tive Covid-19, preciso da vacina? Essa é a primeira. E a segunda é, eu sou jovem e não tenho risco nenhum, preciso tomar vacina? Primeiro, o jovem tem 3% de risco de morrer. Não interessa que não idade interessa. tenha. Ponto. Tá? Se alguém acha isso, dá um reset, porque tu tem 3% de chance de morrer. Lamento muito dizer isso hoje. Mas tem. E quem já teve Covid tem que ser vacinado sim. Porque não tem... É aquilo que eu te falei, não tem como eu saber se a minha imunidade é suficiente. Eu tive. Mas será que é o suficiente? Será que eu estou garantido daqui a um ano? Então, todo mundo vai ser vacinado. Segunda pergunta. Quando é que as vacinas vão estar disponíveis para crianças e por que as crianças não foram testadas nesse primeiro processo aí? Porque raramente você coloca a criança em estudo clínico. Isso em geral. Medicamento para criança é um pesadelo para você testar, é um pesadelo ético para você testar, né? Tem que pensar nisso. Você imagina que quando começou essa história, nós estávamos usando uma vacina que ninguém sabia o que ia acontecer. Você vai botar seu filho ali? Não vai, né? Então, por isso que é mais difícil ter remédio para criança. É muito difícil desenvolver remédio para criança. Segundo, no caso específico do coronavírus, eu falei desse 3% do jovem, porque o adulto jovem entra na conta dos 3%. Agora, as crianças têm um índice muito menor de complicação e de morte. É o oposto da gripe, né, Doc? Que a gente vê isso muito na gripe. Na gripe, a criança tem um risco muito mais alto do que um adulto. E no Covid, a gente está vendo uma situação realmente oposta a essa, né? E, Doc, se eu tomar a vacina, tomei minhas 2 doses, né? Parece que aí, para elas, vamos dar uma média aí de na primeira dose você está com mais ou menos 50% de proteção, segunda dose sobe isso aí para mais de 90%. Tomei, tô lá totalmente protegida, meus 95% ali, na maior felicidade. Ainda preciso usar máscara? Sim. Porque como é que você sabe se seu vizinho tomou a vacina? Vai usar a plaquinha? Não vai. A última vez que a humanidade fez isso não deu certo, gente. Pelo amor de Deus, né? Mais uma aqui. É possível que... essa é ótima. Como é que a gente sabe que as coisas finalmente estão melhorando? Que está dando certo? Vão ser os testes de positividade na região em que você mora? Vai ser por aí que a gente vai se guiar, Doc? Depende. Se você fizerem testes na sua região, sim. Né? Quando os índices de positividade caírem muito, quando os índices de internação caírem muito... Quando a gente diz aí, quanto é a normalidade disso aí? Dá para saber? Olha, não dá para saber, porque vai depender muito da circulação do vírus dentro daquela área. O Dr. Fauci falou que o número ideal é 0. Sim, eu concordo com ele. Na hora que não achar ninguém com a doença, acabou. A SARS acabou. Né? O MERS praticamente acabou no Oriente Médio. Ainda existem casos eventuais, mas são pandemias que se acabam. Essas acabaram naturalmente. A nossa vai acabar quando todo mundo... Quando eu falo todo mundo, é todo mundo que pode. Tem limitação física ou orgânica, pode tomar vacina. Aí a gente vai continuar tendo caso de coronavírus, Mila? Vai. Sempre. Provavelmente sempre. Esse vírus vai estar na prateleira ali, de vez em quando vai pegar um sem querer, entendeu? Entendi. Agora, Doc, tem mais uma aqui, mais algumas de fake news que eu acho que são importantes. O Eugênio está falando, o pai dele não tomava vacina de gripe, que dizer que era para matar idoso. Tem essa e tem uma também que chegou para mim outro dia que eu falei, não é possível, como é que as pessoas passam a vergonha de encaminhar um negócio desse? Que era que a vacina vinha com chip para te seguir, para te... Essa de matar idoso é uma crueldade que ninguém ia fazer. Mas isso aí ninguém merece. A do chip tem uma história, sabia? Conta para mim dessa do chip, Doc. A Melinda Gates, numa daquelas conferências sobre vacina, mas como saberemos quem foi vacinado? Provavelmente a gente vai usar um aplicativo registrando o seu cartão virtual. Né? Aí pronto. Está previsto até no Brasil. A Melinda Gates saiu com uma viagem científica, de ficção científica. A gente pode usar uma tinta invisível, alguma coisa que vai junto com o líquido da vacina. Foi o suficiente para a galera viajar na batatinha e falar um monte de besteira, entendeu? Mas não tem fundo de verdade, mas tem de onde é que saiu a ideia louca
de que... Olha, eu quero dizer o seguinte, é muito importante que as pessoas saibam, os antivacinas não gostam de vocês, não gostam dos seus filhos. Porque se alguém gosta do seu filho e diz para não dar vacina, ele não gosta do seu filho. Esse cara está ganhando dinheiro, ou é completamente maluco, é um terraplanista que acha que o homem não foi à Lua, que a Terra é plana, aquelas ideias doidas, ou então tem algum interesse político. Tem 3 razões para o cara não gostar de vacina. Ou ele não consegue entender, porque tem um problema mental desses aí, qualquer, ou ele é um político que está faturando em cima, e a gente tem um caso grave nos Estados Unidos, que é inaceitável, um cara que estudou nas faculdades, que estudou, ser senador dos Estados Unidos e ser contra a vacina. Eu não consigo admitir o Kennedy falar contra a vacina. Desculpa, mas é um caso, é uma aberração da natureza. Mas ele é político, ele faz isso para ganhar voto. Ele não faz isso porque acredita na defesa das pessoas. E tem a galera que ganha dinheiro. 60% dos tweets contra a vacina nos Estados Unidos foi avaliado por Stanford. 60% dos tweets sobre vacina nos Estados Unidos vem de onde? Da cortina de ferro, da Rússia e da galera de lá. Como é que funciona isso? Alguém paga para um monte de garotinho que está lá na Ucrânia, num lugar desses, trancado numa fazenda, escrevendo besteira, criando bot para responder. E são bots e trolls, são máquinas. Você não está conversando com gente. Aquele perfil que te contou uma história sobre vacina, aquilo não é gente, aquilo é uma máquina, um computador. E aí, quando você responde, é pior, porque o computador troca de resposta. Ele começa a conversa com você. E isso é uma coisa importante, no Twitter, especialmente, e no YouTube. Nas redes sociais que tem algoritmo, né? YouTube, Instagram e Facebook, essas coisas. Nunca responda a um absurdo, seja qual for. Porque na hora que você responde a um absurdo, você entra ali naquela... Você cria relevância para aquele absurdo. O computador, a máquina lá do Facebook, vamos simplificar, do Twitter, o algoritmo entende. lá? O tal do algoritmo, não conheço, mas é poderoso para caramba. Essa pessoa. Manda muito. O algoritmo diz, esse assunto é importante. A Mila respondeu ao Luiz Fernando. Aí alguém respondeu. Então, gente, a primeira coisa, alguém escreveu uma sandice contra vacinas, no Twitter especificamente. Nem responde. Você pode fazer no Twitter, você tem uma arma importante, que é entrar no perfil do sujeito que escreveu, ou daquilo que escreveu, pode ser um robô. Tem 3 pontinhos lá em cima, você clica nos 3 pontinhos, aparece ali. Eu quero reportar, eu quero denunciar. Aí vai aparecer, por quê? Porque está dando informação errada. E você bloqueia. Isso sim, é isso que você tem que fazer com qualquer... No Facebook tem a opção de denunciar, e eu acho que no Instagram... Mas o Instagram não é um campo muito comum para esse tipo, ainda, né? Para esse tipo de guerra. Tá certo. Doc, muito obrigada por essa conversa tão elucidativa. Vai ter live sua hoje ainda, não, né? Não. Já bem. Falei, nossa senhora. Então tá, mas amanhã tem, né, Doc? Amanhã tem. Então tá bom. Então estamos juntos na sua live amanhã. Todo mundo que tá aqui com certeza vai estar lá amanhã. E no fim de semana no American News, falando dos mitos e verdades sobre a vacina da Covid-19. Eu espero todos vocês lá. Já no Globoplay USA já entra cedinho, às 10 da manhã já está lá. E mais tarde no canal internacional da Globo. Eu sou Mila Banes, eu apresento esse jornal, American News, de que a gente vem falando aqui, onde o Doc é o nosso grande colaborador de saúde, nosso grande especialista que toda semana está lá trazendo informações importantíssimas para a gente. Obrigada, gente, pela participação aqui em mais essa live. Obrigada a você, Doc, pela generosidade em dividir com a gente todo o seu conhecimento. Eu te agradeço a generosidade de poder participar e falar para as pessoas que te acompanham, Mila. Obrigado mesmo. E, galera, tamo junto. Depois a gente vai salvar essa live e botar lá no canal do YouTube, tá? Boa, Doc. Boa. Tchau, gente. Até a próxima.